Hello guys, welcome to my channel. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje você vai aprender o uso correto dos determiners em inglês, dos artigos ou articles, se você preferir chamar assim. Bora? Antes de mais nada, quero dizer que você não precisa se ater tanto à parte gramatical desse vídeo, que é o quê? O nome de cada artigo, a classificação deles, você tem que saber como usa, a menos que você queira entender o inglês como do ponto de vista de um professor, de um linguista, de um especialista no idioma. Aí sim você precisa saber o que é um artigo de tal tipo, o que é um artigo de fato, mas caso o seu objetivo seja ser fluente no inglês, se comunicar, falar inglês, você não precisa se ater tanto a essa parte, ok? Com esse disclaimer, com esse aviso dado, a gente pode seguir pro vídeo. Tem muitas palavras no inglês que a gente fica boiando um tempo antes de entender o que chama, principalmente aquelas que não são tão claras o seu significado. Exemplo. Uma coisa é eu falar pra você o que é backpack, te mostrar uma foto de uma backpack, que é um objeto, algo material na sua vida, você vai entender fácil. Ou então um sentimento, love, é amor, você consegue entender isso rapidamente. Agora, quando eu te falo uma palavra como um artigo, que é uma palavra que vem antes de outras palavras, que é uma palavra tão pequena que não é uma coisa, não é um objeto, que é uma outra classe gramatical, não é um substantivo, esse tipo de coisa, fica um pouco mais confuso, né? Aposto que tem muita gente que clicou nesse vídeo que nem sabe o que é um artigo, por curiosidade, um determiner, um article em inglês. Na real sabe sim, mas ainda não se tocou nisso, ok? Então se você está afim de aprender o que é um artigo, ou está afim de aprender alguma coisa nova para o seu inglês ficar ainda mais fluente e mais parecido com o inglês completamente bilíngue e completamente adaptado ao falante e à comunicação em si, continuando esse vídeo, já deixa o like que me ajuda pra caramba e se inscreve aqui no meu canal para acompanhar vídeos incríveis como esse. Fechou? Articles, ou determiners, vou explicar em inglês primeiro, depois a gente volta para português, are words that are used to refer to another word. They are normally used and always used before a noun, for example, before another word. They determine whether this word is in plural, in singular, if you know this word already, if you don't know this word already. They are something that accompanies the word. O que eu disse em inglês, se você entendeu, ou se não entendeu. Artigos, articles, determiners são palavras que acompanham outras palavras. No português, a gente tem muitos artigos como a, o, uma. Quer ver um exemplo? Eu posso falar pra você, casa, certo? Agora pode ser a casa, uma casa, as casas, o computador. Essa palavrinha que no português tem uma letra só e no inglês também algumas, vem do lado da outra palavra, é um artigo, é um determiner, um article, que tem esse nome porque determina o que é a casa, uma casa, determinando o que você está falando, certo? Por isso são determiners. E article, artigo, português. Em português os nomes são mais nada a ver mesmo, mas em inglês tem esse sentido do determiner, determinar uma outra palavra. Normalmente é um substantivo, mas pode ser outra palavra também. Outra classe de palavra também. Ok, deu para entender o que é um artigo? Agora, o que você precisa saber usar? Porque você nunca vai usar numa conversa falar direto, por exemplo, mochila, certo? O que você quer que eu pegue pra você? Ah, mochila. Falar a mochila, não mochila. Ou então, isso aqui é o quê? Ah, isso é uma caneta. Uma caneta. Sempre tem um article, um determiner acompanhando, certo? No inglês é a mesma coisa. Você vai ter um artigo acompanhando isso. Um artigo acompanhando cada palavra que você disser e um artigo fazendo a ligação e determinando literalmente a sua comunicação. E as pessoas vão usar artigos com você da mesma forma, ok? Esses artigos estão divididos tanto no português quanto no inglês em dois tipos: artigos definidos e indefinidos, definite ou indefinite articles, ou determiners. Lembrando que se você não quiser aprender essa parte da teoria, não precisa, só vamos para a prática. O que é isso? No português, o que eu falo para você, a menina e uma menina, tem alguma diferença? Significado? Tem. A menina é aquela menina, a menina. Uma menina é uma menina qualquer. Não está determinado, por isso que não está definido, por isso que é indefinite. Não está definido quem é essa menina, então é uma. E aqui está definido a menina, aquela menina, a menina específica. Tanto que se você tá na rua com alguém e fala, olha, a menina é outra pessoa, por exemplo.
a pessoa vai ficar, que menina? Porque ele não conhece aquela menina. Então o certo seria você dizer uma menina. Porque ele vai saber que é uma menina qualquer que ele não conhece. Mas a menina, que menina? Que menina? E da mesma forma que se você fizesse o contrário, não ia fazer sentido também. Então esses artigos, esses determiners, mostram se o que você está falando é alguém que você já conhece, por exemplo, ou não conhece. Um objeto que você já tem ou qualquer objeto. Um específico ou um não específico, um geral. Não tem? No inglês é a mesmíssima coisa, mas ao invés de você falar uma pen, você vai falar a pen. Entendeu? É esse o azinho que aparece antes das palavras, que muita gente não tem a menor ideia do que significa e que não tem nada a ver com ser feminino ou masculino, porque no inglês não tem essa diferença, é o artigo, o uma. A pen, por exemplo. A desk, a backpack. Ok? Uma mesa, uma mochila. Esse artigo está dizendo que é uma mochila qualquer. Que é diferente se você disser the backpack. Aquela é a mochila específica. Entende? Então tem o the e tem o a, que vem antes das palavras. O the a gente já conhece como nome de filmes, por exemplo, The Avengers, Os Vingadores. São os Vingadores, não são uns Vingadores. Alguns Vingadores quaisquer. São os Vingadores. Então, The Avengers e The Avengers. The e the é sonoridade, é a mesma palavra. Mas normalmente quando a palavra começa, a gente começa com vogal, a gente usa The Avengers. The Avengers é um esforcinho mais pra falar, então a gente fala sempre mais fácil. Regra de qualquer idioma, fica a dica. No português, nós temos aquela diferença dos artigos entre masculino e feminino, certo? Vou explicar. Um e uma. Um celular, uma mochila. Um mochila não funciona, uma celular não funciona. O e a. O celular, a mochila. O inverso não funciona. No inglês, tanto faz. Por exemplo, celular, cell phone, a cell phone. Mochila, backpack, a backpack. Funciona do mesmo jeito, da mesma maneira, certo? Mesma coisa pro the cell phone, the backpack. Porém, however, in English we have another difference. Em inglês nós temos outra diferença. A diferença entre o a e o an. Vou explicar. É bem simples. A palavra seguinte desse artigo vai definir que artigo você vai usar. Então vamos supor, quero usar um artigo. Falar sobre uma mochila. Vou aproveitar que tá falando de backpack já. Falar sobre uma mochila. É aquela mochila específica, a mochila específica ou uma mochila qualquer? Se for aquela mochila específica, the backpack. Se for aquela mochila qualquer, uma mochila qualquer, a backpack. Ok? Mais um exemplo, agora você responde. Se eu quero falar a cama, aquela cama específica, the bed. E se eu quero falar uma cama qualquer, a bed. Agora, se eu vou, por exemplo, para maçã. Maçã é apple. Uma maçã específica, the apple. Aproveitando para notar que se você viu que a apple começa com A, então a gente colocou the. Fica mais fácil de falar. The apple. Pode falar the apple também, tá certo, mas fica mais fácil. The apple. Ok? É a maçã específica. Agora, uma maçã qualquer seria a apple. Certo? Não, aí que tá o pulo do gato. Quando a palavra que você está falando, ou aquela coisa que você está mencionando, começar com vogal, A, E, I, O, U e Y, A, E, O, U e Y, você vai usar an apple. Um A com um N depois, ok? É só isso. E fica até mais fácil de falar. É mais fácil falar a apple ou an apple. Já junto tudo, an apple. E vai. Mesma coisa ao contrário. Fica mais fácil falar a computer and computer. A computer. Junta tudo. Ok? Então é basicamente isso. Esses são os 3 articles, determiners, in English, em inglês. A ou a, an e the ou the. Ok? O the é para aquela coisa aqui específica que você está falando. A coisa, o coisa. E a e an são qualquer mochila, qualquer caneta, qualquer prédio, sei lá, esse tipo de coisa. Só um detalhe. Essa coisa da vogal, começar com vogal consoante, se refere ao som e não à letra. Exemplo, uma palavra que começa com H mudo, tipo honor. Começa com H, mas o som que vem primeiro é o som de O. Honor.
então você usaria an honor, ok? Não a honor, porque é o som que importa, não a letra. Começa com H, que é consoante, mas começa com som de O, que é vogal, ok? Então, recapitulando uma última vez. The, a, an are the determiners or articles in English. A and an are used for things you don't know yet, for things that don't matter, are not specific. And the is something specific, the or the, depending on the sound of the next word. If the next word starts with a vowel, the Avengers, for example, you use the. If the next word starts with a consonant sound, the new book, the book, you use the. In this case, it's just a preference. You can change the or the, and there's no problem. However, between a and an, então the e the pode mudar, não tem problema. A and an, you need to adapt. A for words that start with consonant and an for words that start with vowel. A para ou a para palavras que começam com consoantes, a backpack, a bed, a pen, e an para palavras que começam com vogal. An orange, an honor, with a vowel sound, com som de vogal. Perfect? That's it for today, guys. Esse foi o vídeo de hoje. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Caso tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar. Não se esqueçam de deixar o gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e I see you next time. E me segue no Instagram também, @teacherbruno.oficial, ok? Thank you so much and bye bye.